que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nem um juiz do Coreia do Norte, nem um juiz do Irã, nem um juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. O advogado do Donald Trump está armando uma verdadeira cama de gato para o ministro Alexandre de Moraes. E o que ele fez até agora, com certeza, é muito mais do que qualquer parlamentar brasileiro já fez. Agora a defesa do Trump mexeu certinho o tabuleiro e preparou o lençolzinho da caminha de gato. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ao vivo na CNN, advogado de Trump vai para cima de Moraes. É isso mesmo. A Trump Media e a plataforma Rumble apresentaram uma nova ofensiva judicial contra o ministro Alexandre de Moraes em um tribunal dos Estados Unidos. As empresas ligadas ao presidente americano Donald Trump afirmam que o magistrado brasileiro estaria promovendo censura extraterritorial contra cidadãos e empresas norte-americanas, violando leis federais dos Estados Unidos e tratados internacionais. Segundo o advogado Martin De Luca, representante legal das companhias, a ação protocolada na sexta-feira é uma emenda de um processo já iniciado em fevereiro. A nova petição reúne casos de residentes nos Estados Unidos, incluindo dissidentes políticos que estariam sendo alvos de ordens sigilosas de bloqueio emitidas por Moraes sem o devido trâmite internacional. De acordo com De Luca, o ministro do STF teria extrapolado sua autoridade legal ao enviar diretamente às plataformas americanas por e-mail e sem notificar o governo dos Estados Unidos mandados de remoção de conteúdos e bloqueio de perfis. Para ele, essa conduta configura uma violação da Constituição americana e do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua firmado entre os dois países. O principal argumento jurídico da ação se baseia na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. De Luca criticou duramente as medidas judiciais brasileiras, comparando a atuação de Moraes a ações autoritárias em regimes não democráticos. A gente está percebendo um esforço descomunal da extrema imprensa em tentar convencer a população brasileira de que as prováveis sanções que virão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes é de alguma forma um desrespeito à soberania brasileira. Nunca houve uma história contada de forma sincronizada, tão equivocada quanto essa, por parte da imprensa brasileira. A verdade, e eu acho que a cada dia que passa mais pessoas entendem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desrespeitou a lei americana, ele basicamente desrespeitou o território americano no momento em que ele emite decisões de censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana, posta de lá numa rede social de lá. Qual autoridade o Alexandre de Moraes teria para censurar essa pessoa? Zero. É como se um juiz da Coreia do Norte mandasse derrubar as redes do Donald Trump. Vocês entendem o terrível e perigoso precedente que isso abre? E aí, quando os Estados Unidos decidem proteger a sua legislação, o seu sistema legal e os seus cidadãos, o que acontece? A imprensa sai falando que está... Cara, é um absurdo. É como se você invadisse a casa de alguém, lá dentro alguém te dá um tiro, e você fala, olha só que absurdo, deram um tiro naquela inocente. Não, você estava invadindo a casa de alguém, então houve uma reação. Bom, dito isso, o advogado do Donald Trump, que é o advogado da Rumble e da Trump Media,
ele deu uma entrevista para a CNN, onde ele deixa bem claro, de uma vez por todas, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer com o Alexandre de Moraes. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito a Trump Media, no que diz respeito a Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Ou seja, eles queriam tanto uma narrativa para poder perseguir ainda mais o Eduardo Bolsonaro, mas essa ação dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, tem a ver com as ações do Alexandre de Moraes. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nem um juiz do Coreia do Norte, nem um juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China. Né? Repare aqui, ele está comparando Alexandre de Moraes com ditaduras como Coreia do Norte, China. Olha que loucura. Essa comparação aqui, para mim, é a pior de todas. Vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China. Né? Cara, isso é muito humilhante, né? A União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre. Cara, Paula, ele basicamente está falando que o Alexandre não vai sofrer essa exceção, assim como não sofreram exceção Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, União Soviética. Cara, isso é muito terrível. De que todos os outros governos autoritários ao longo da história... Nossa senhora, gente. Quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Tá explicado. Alexandre de Moraes agiu de certa forma pior do que Cuba, Coreia do Norte, porque nem Cuba, nem Coreia do Norte, nem Venezuela jamais teve uma decisão de algum juiz para censurar um cidadão americano ou para perseguir uma empresa americana em território americano. Se hoje nós vivemos no mundo digital, a invasão e o desrespeito acontece no mundo digital, e foi isso que o advogado do Donald Trump deixa bem claro. Houve um desrespeito à soberania americana e agora haverá uma reação. Então, o que tinha que estar acontecendo com a imprensa brasileira? Ficar indignados com as ações do Alexandre de Moraes, porque as ações dele estão causando sanções nos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Mas não. Ao invés disso, querem falar que os Estados Unidos estão errados. O advogado do Donald Trump está armando uma verdadeira cama de gato para o ministro Alexandre de Moraes. E o que ele fez até agora, com certeza, é muito mais do que qualquer parlamentar brasileiro já fez. Alexandre de Moraes faz lawfare contra a direita, diz advogado da Trump Media. O defensor das empresas, do presidente e da rede social Rumble alega que inquérito contra Eduardo Bolsonaro reflete repressão política no Brasil. Vejam só que leitura que a defesa do Trump, que está lá na América do Norte, tem do Brasil. E a imprensa tradicional brasileira não tem. As autoridades brasileiras não têm, Ministério Público, AGU. Tá nítido, tá escancarado. E ele segue.
Advogado das empresas do presidente dos Estados Unidos, que processa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura, afirmou em entrevista à Veja que o juiz da Suprema Corte Brasileira, apontado como algoz do bolsonarismo, olha isso aqui, gente, o mundo enxerga dessa forma. Cadê a imparcialidade desse magistrado para julgar Jair Bolsonaro? Cadê a imparcialidade? Eu sempre digo, a imparcialidade é diferente da neutralidade. A imparcialidade, ela só existe quando o juiz consegue parecer imparcial. O juiz deve ser alheio às partes. Só é imparcial quando o juiz parece imparcial. Esse juiz não consegue mais parecer imparcial. Veja, neutralidade não existe. Todo mundo tem um time do coração, todo mundo tem uma opção sexual, tem um partido político. Natural. Agora, um corintiano pode julgar um palmeirense? Pode. Pode. Desde que ele pareça imparcial. Ele não trata desse tema, ele não fala que odeia palmeirense nas redes sociais, ele não dá entrevista que todo palmeirense tem que se explodir. Entende? Quando o mundo já sabe que há um lado político da corte, do magistrado, que ele tem um inimigo declarado, o juiz não consegue mais parecer imparcial. Olha, o mundo enxerga isso, mas a imprensa tradicional brasileira não. As autoridades brasileiras não. A corte não. É responsável por relatar processos que podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a amargar 40 anos de cadeia, usa da prática de lawfare para tolher eleitores brasileiros de direita e seguidores do ex-mandatário. Vamos lá. O que é essa prática aqui? Lawfare. O que é isso daqui? Law, de lei, né? Lawfare. O que é essa prática? Essa prática é se utilizar da lei para perseguir opositores, para perseguir inimigos. Se utilizar de processos para perseguir inimigos. Então eu utilizo do sistema de justiça para punir inimigos, opositores. Por exemplo, isso que o Lindenberg Faria fica fazendo também é lawfare. Ele vai lá e a todo momento fica utilizando a lei. Pede tornozeleira pro Bolsonaro, pede prisão pro Bolsonaro, pede prisão para aquilo, pede prisão para aquilo, processa por aquilo, processa. Essa prática nos Estados Unidos é proibida há muito tempo. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando ainda a entender que é possível eu ameaçar uma pessoa apontando um revólver? É possível constranger uma pessoa com uma faca, mas também pela via processual. É possível constranger uma pessoa com processo, eu ameaçar uma pessoa com processo. Essa prática lawfare é exatamente isso. Eu utilizo não de uma arma de fogo, eu utilizo do meu conhecimento processual, eu utilizo da estrutura processual, do sistema de justiça só para me vingar. Eu processo para me vingar. Eu puno com uma pena exagerada para me vingar. O mundo está enxergando isso. E é nítido que isso está acontecendo contra os bolsonaristas. Vejam, a pena aplicada a Zambelli, de 10 anos, é uma pena exagerada. A pena acima de 8 anos no Brasil é a pena que leva alguém à prisão. Então veja, estão aplicando penas exageradas aos patriotas. 17 anos. Para Débora que passou, que riscou a estátua com batom. O que é isso? Isso é lawfare. Eu utilizo do processo, utilizo do direito para punir, para me vingar. Tá entendendo? No Brasil você só vai preso se você for condenado a uma pena superior a 8 anos, se você for primário. Por isso que os patriotas condenados a 8 de janeiro estão tomando 17, estão tomando 20, por fatos que eram para ser punidos com medidas alternativas, era para ser punido com penas restritivas de direito, era para ser cesta básica, serviço à comunidade, estão tomando 17 anos. Os fatos mais graves, no máximo, seria um regime semiaberto, estão tomando 20. Estão se utilizando
do poder da toga, do sistema de justiça que está em suas mãos para perseguir opositores políticos. É isso que está acontecendo no Brasil. Ele faz lawfare. Alguém acha que não é? Lawfare é o uso da lei e do sistema judicial para neutralizar seus adversários políticos ou críticos, para não ter que debater com eles e concorrer com eles nas eleições. É exatamente isso. Agora querem processar o Eduardo Bolsonaro. Lawfare é: vamos tornar os nossos inimigos políticos inelegíveis. Vamos tornar todos os candidatos da direita elegíveis inelegíveis. Todos os candidatos da direita e políticos da direita que têm possibilidade de se reeleger em 2026, vamos torná-los inelegíveis. O Eduardo Bolsonaro tem chance de ser presidente da República, vamos torná-lo inelegível. Vamos utilizar da lei. Por que isso? Porque se nós utilizarmos do processo e da lei, nós vamos dar uma aparência de legalidade. Olha a sacada dessa gente. Se a gente aponta um revólver, se a gente mata, se a gente derruba o avião, isso vai ficar escancarado. Agora, se a gente utiliza do sistema de justiça e é a lei punindo, não, isso foi uma punição legítima. Foi o Estado a acusação, o Estado o juiz que puniu. Só que por trás disso, você tem toda uma construção vingativa e você tem toda uma estratégia de vingança. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles não estão matando os opositores como em outras ditaduras fazem, mas não deixa o Brasil de ser uma ditadura também. Acontece que a estratégia que eles estão utilizando é a estratégia processual. Por quê? Porque eles têm um sistema de justiça na mão. Como eles têm o sistema de justiça, eles têm a corte, eles têm o MPF, como eles têm toda a estrutura de justiça, o PGR é nosso, os ministros são nossos, a gente não precisa derrubar avião, a gente não precisa usar arma, a gente utiliza o sistema de justiça e damos uma aparência de legitimidade à punição. Punimos há 20 anos, metemos atrás das grades, tornamos inelegíveis, porque a ineligibilidade de uma condenação criminal é muito maior do que a ineligibilidade por improbidade, por exemplo, ou quando o parlamentar ele é cassado. Por quê? Se uma pessoa toma 20 anos de prisão, ela vai ficar inelegível até cumprir toda a pena. Imagina, 40 anos de prisão querem aplicar ao Bolsonaro. 40 anos de prisão. Quanto tempo ele vai ficar inelegível? 8 anos? Não. 40 anos. Até a extinção da pena, até cumprir toda a pena. Entendem? A sacada desses caras é um jogo de xadrez que eles estão jogando, que eles criaram as regras e eles são os donos do tabuleiro. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. E o mundo está enxergando. E alegam que, apesar da natureza protegida das atividades de Eduardo, pela lei americana, a autorização do ministro Moraes para que uma investigação criminal sobre essas ações do filho do presidente representa uma tentativa de estender a autoridade judicial brasileira para além de suas fronteiras, a fim de suprimir a dissidência política e a defesa de interesses que ocorrem dentro dos Estados Unidos. Olha só, eles estão acusando o ministro brasileiro de estar invadindo a soberania americana. Esse juiz está querendo se intrometer na legislação americana e no território americano, com as suas leis e a sua autoridade brasileira. O caso de Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos. Preste atenção nisso. Como parte da campanha contínua de censura e abuso do poder judicial do ministro Moraes. Lawfare. Censura. E censura onde? De pessoas residentes nos Estados Unidos. Eles falam em dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadriplicar a aposta, o que tende a ser uma jogada pouco efetiva para o resultado desejado, que é evitar sanções, completou. Aqui está preparada a caminha de gato. O que a defesa do Trump está querendo? A defesa do Trump ingressou com nova ação judicial pedindo liminar para que as decisões do juiz brasileiro
não valham nos Estados Unidos e para que as empresas americanas não precisam cumprir essas decisões. Pede ainda para que o juiz não seja tratado como uma autoridade diplomática, mas como um cidadão comum. Onde está a sacada aqui? Vindo essa liminar, determinando que essas decisões não sejam mais assim, que essas decisões não valham nos Estados Unidos contra cidadãos americanos, contra residentes nos Estados Unidos, se essa decisão for descumprida pelo cidadão Alexandre de Moraes e ele insistir, ele dobrar a aposta, triplicar a aposta, ele poderá estar infringindo a legislação americana, estará descumprindo decisão judicial americana e isso é crime nos Estados Unidos. A defesa do Trump, então, pode pedir para que a lei americana se aplique ao cidadão Alexandre de Moraes e que ele seja punido por estar descumprindo a legislação americana e, principalmente, decisão judicial americana, e isso é crime nos Estados Unidos, poderá, inclusive, ser responsabilizado criminalmente se dobrar, triplicar a aposta e descumprir essa liminar que está por vir da justiça americana. Agora a defesa do Trump mexeu certinho o tabuleiro e preparou o lençolzinho da caminha de gato. Vamos aguardar. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.